Paz seja convosco. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor por mais esse dia na presença dEle. Agradeço a Deus pela sua vida, que está junto comigo de forma presencial, de forma online, ou que vai assistir este estudo depois na internet. Quero orar com você, pedindo a ação de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado, nos protegido, Pai. Quão bom e agradável, Pai, vivermos em união, em especial numa união eterna e divina com o Senhor. Estamos aqui mais uma vez buscando entendimento, conhecimento, buscando a Tua face. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos oriente, nos ilumine, nos abençoe, que o Senhor possa, Pai querido, nos falar ao nosso coração. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, reina eternamente. Agradeço pelas orações. Estive lá em Caldas Novas, ministrando um curso para mais de 50 pessoas. Foi um tempo abençoado, mas confesso que é bem cansativo. Eu tive alguns atendimentos lá para fazer, mas Deus no controle de todas as coisas, pude ir, estar e voltar sob a proteção do Senhor e agradeço a Deus por isso. Estamos mais uma vez reunidos nesta manhã com o objetivo de buscar o entendimento do Senhor. Nós temos esta obrigação perante Deus de realmente nos dedicarmos na busca do entendimento da Sua palavra. Tem um princípio legal que diz que nós não podemos nos isentar de cumprir a lei alegando desconhecimento. E as Escrituras estão nas nossas mãos exatamente para que nós possamos desenvolver o entendimento, a capacitação, que nós possamos ser conformados à figura de Cristo. Estamos nesse ciclo de estudos da escola dominical, estudando sobre os pecados intocáveis, aqueles pecados que nós chamamos carinhosamente de pecados sutis, ou os pecados que nós permitimos. Começamos a trabalhar na semana passada sobre o pecado do orgulho. Como nós fazemos costumeiramente, vamos fazer aquele breve resumo da aula da semana passada para podermos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos trabalhando sobre o orgulho. Nós falamos na semana passada que o orgulho que nós vamos meditar, examinar, é o orgulho do moralismo, o orgulho da doutrina e o orgulho das realizações, ou melhor, o moralismo, doutrina, orgulho das realizações e o orgulho do espírito independente. Um dos problemas com o orgulho é que nós só o enxergamos nas outras pessoas. Não é algo que é percebível facilmente por nós. Então nós começamos a meditar essa primeira de 4 características ou tipos de orgulho, e o primeiro dele é o orgulho do moralismo. Esse pecado se expressa no sentimento de superioridade em relação a terceiros, e esse tipo de orgulho ele não se limita aos cristãos. É o conhecido dono da verdade. Ele não aceita outra opinião. O pecado da superioridade moral é uma armadilha que nós caímos com facilidade, pois a sociedade ela permite toda sorte de pecados que nós sabemos que são pecados. E muitas vezes quando nós olhamos para essas pessoas, nós as desrespeitamos, nós entendemos que nós não fazemos aquilo porque não queremos, nós olhamos até com certo desdém essas pessoas, e aí no nosso coração nós achamos que nós somos superiores a elas porque nós não cometemos esses tipos de pecados. Entre todos os pecados sutis, o orgulho da superioridade talvez seja o mais comum de todos. Como então nós nos guardaremos desse pecado? E aí nós falamos de 2 estratégias na semana passada para nós nos livrarmos desse orgulho da superioridade. Em especial, o primeiro, nós temos que adotar uma postura humilde. Nós já falamos que humildade não tem a ver com pobreza,
não tem a ver com veste rasgada, não tem a ver com você andar maltrapilho, tem a ver com você ter uma atitude de coração diferente, uma atitude em que nós olhamos para as pessoas como iguais a nós, e a nossa condição de nós entendermos as coisas de uma maneira um pouco mais profunda, não é algo que vem de nós, mas vem de Deus, e é através da graça dele que nós não estamos na mesma situação. Então a primeira estratégia para você não achar que você é o dono da verdade, você achar que você é superior às pessoas, é você entender que tudo procede de Deus. E a outra forma que nós temos de nos guardar contra o orgulho moral é identificando este pecado como sendo nosso também. A gente vê a condição de Neemias, a gente vê a condição de Esdras, a gente vê a condição de Daniel. São pessoas que, apesar de serem consideradas pelas Escrituras como pessoas corretas, como pessoas que procuravam viver a verdade, eles não tinham temor de olhar para os pecados do próximo, da sociedade, da família, o que quer que seja, e pedir perdão ao Senhor pelo pecado dele, inclusive. Apesar de ele não ser um adulto, ele pede perdão pelo adultério que é cometido por parte da sociedade, ou homossexualismo que é cometido por parte da sociedade. E o que acontece quando você desenvolve esse tipo de atitude, você naturalmente não vai achar que você é superior, mas você é igual. A gente vê bastante isso no apóstolo Paulo, quando ele olha para aqueles homens que não sabem o que fazem, estão perdidos nas suas doutrinas, e ele fala: eu sou pior do que vocês. O segundo tipo de orgulho que nós trabalhamos na semana passada é o orgulho da doutrina. E ele é bem parecido com o outro orgulho que nós tratamos, porque é a presunção de que se eu acredito que se o que eu acredito é certo, então todas as outras pessoas elas são menores. E por serem menores, serem mais incapazes, elas são inferiores. E aí faz com que nós nos orgulhemos do conhecimento cristão que nós temos, em detrimento daqueles que estão buscando crescer e conhecer mais de Deus. Paulo trata essa forma de orgulho em relação aos alimentos oferecidos para os ídolos. Lá na igreja de Corinto, era uma cidade que era extremamente pagã, e eles ofereciam alimentos para os ídolos. E muitos deles comiam esses alimentos. Eram alimentos que eram oferecidos e depois eles ficavam, não era em pequena quantidade, então se distribuíam para as pessoas. E aí os novos convertidos, eles começaram a questionar: será que é lícito nós comermos o alimento dos ídolos? E o apóstolo Paulo vem falando assim: olha, o problema não está isso, o problema está aí em você achar que aqueles que comem, eles são mais fracos que vocês. Então ele vem trazendo essa condição de que esse conhecimento, ele não nega que aquilo era uma atitude errada, mas ele trata aquele conhecimento, ou melhor, as pessoas tendo aquele conhecimento, eles agem como se fossem pessoas arrogantes. Então fica parecendo que eu sei mais, que eu sou o mais sábio, então você não tem esse conhecimento, você é ignorante. E aí o que acontece é que a ação da repreensão e muitas vezes do ensino das pessoas não era um ensino com a vertente do amor, e sim com a vertente da arrogância. Pastor, até, se me corrigir se eu estiver errado, mas teve até uma treta entre Pedro e Paulo, né? Paulo corrige até Pedro, porque Pedro teve até um comportamento duplo, né? Mas não tem a ver com o orgulho disso aí. Tá? Na questão de alimentação, porque ele começou a agir, nessa questão de comida, ele começou a agir, quando ele estava com gentios, agia de um jeito. Quando ele estava com judeus, agia de um jeito. Aí Paulo pegou e exortou Pedro, não foi? O problema ali não foi esse tipo de problema, né? O problema ali foi que Pedro não era questão de orgulho, não, e sim de ele ser uma pessoa com um e com o outro, não no contexto de alimento. Ele, naquele momento em que ele conhece os gentios daquela região onde ele estava, ele no momento inicial ele mantinha o posicionamento dele firme, como sendo judeu, e na sequência o que acontece é que ele começou a caminhar com aquelas pessoas, e aquelas pessoas começaram a ficar amigas dele, e ele tratou como se fossem iguais. Quando chegam os outros judeus, o que ele faz é repudiar aquelas pessoas, não necessariamente em relação ao alimento, mas em relação a estar junto com elas, tá? Então, esse pensamento do apóstolo Paulo, ele traz o contexto da pessoa ser orgulhoso no sentido de ser arrogante. Com isso,
eu não quero dizer para você que você não tem que conhecer, que você não tem que exteriorizar o que você acredita, mas tem que ser com respeito, tem que ser com amor. Então, por exemplo, eu estava lá na igreja em Caldas Novas, numa igreja da Assembleia de Deus, tradicional, e eles têm outras formas de entendimento das Escrituras, diferente do que nós acreditamos, diferente do que nós falamos, tá? Então, por exemplo, lá tem pastora, e nós não acreditamos no contexto de pastora, tá? Nem por isso eu vou desmerecer aquela igreja. Então, estava lá a pastora da igreja sentada e eu a respeitei em todos os momentos. Em um período ela teve que se ausentar, e aí os membros eles ficam mais oriçados e perguntam isso, aquilo, e eu falo, não, eu não vou me posicionar em relação a isso, porque eu estaria sendo, além de antiético, eu seria orgulhoso e arrogante, achando que o meu jeito de pensar é correto e mais superior ao de vocês. Então, naquele momento, Deus ele me concedeu graça para que eu não demonstrasse esse tipo de orgulho. Não quer dizer que eu não defenda aquilo que eu acredito, não quer dizer que eu vou macular, que é isso que Pedro fez, macular o meu entendimento numa condição eu sou uma coisa e numa condição eu sou outra. Com isso, eu não sugiro que não devemos conhecer as verdades bíblicas. Pelo contrário, nós temos que conhecer. E é exatamente isso que nós fazemos na Escola Bíblica Dominical. Nós buscamos o conhecimento das Escrituras. Eu estou dizendo não isso que nós devemos deixar para lá, mas que deveríamos defender as nossas convicções com humildade. Então, quando você sentar para dialogar com alguém em relação a isso, então nós temos que tratar isso com muito zelo. Um caso também que aconteceu lá, uma moça, ela perguntou bem, pastor, eu tenho um parente, entendeu? E ele conhece muito da palavra, muito mais do que eu. Ele acha que se ele é salvo, ele pode beber, ele pode sair para as farras, porque se ele é salvo não vai mudar nada. E se ele não é salvo, ele vai para o inferno, então ele vai viver a vida dele e está tudo certo. E ela falava para mim assim, qual é o procedimento? Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é orar por ele. Segundo, não entrar em debates, não entrar em questões. Porque se a pessoa ela tem princípios diferentes dos seus, não adianta você querer dialogar com ela, a não ser que o Espírito Santo assim mova o coração dela. E aí eu instruí ela a não ser o que? Uma pessoa orgulhosa em relação ao conhecimento e à doutrina que ela tem. Certo escritor recebeu o pedido que fizesse um comentário sobre um livro. Então um homem, ele recebeu uma solicitação que aquele pastor, aquele cristão, ele fizesse um comentário sobre um livro que tratava sobre a doutrina da santificação. Então, dentro daquele livro tratava de algo que ele não concordava, tá? Então, ele sabia que era errado. E aí, ele escreve uma carta para o autor que tinha solicitado essa revisão e fala, ó, por favor, observe que eu estou me referindo às coisas das quais eu discordo, e não coisas sobre as quais ele, o autor, está errado. Quando chegar ao céu, eu vou descobrir quem estava errado. Então, ele leu o livro, ele tinha uma incumbência de trabalho, de revisão, de fazer um comentário. Ele não concordava com aquilo que estava escrito a respeito de um tema específico, mas ele já deixou claro que ele não iria ponderar o que ele acha. Ele não concorda, mas ele ia deixar ponderado porque ele sabia que sempre há a possibilidade de você estar errado. Nós só vamos saber se os nossos posicionamentos estão certos, segundo as Escrituras, quando nós estivermos perante Deus no dia do juízo. E naquele dia que a gente vai saber se realmente a gente creu ou se ela não creu, se a gente fez o que era certo, se não era o que era certo. A posição do pastor ou do mestre é uma posição que vai ser muito bem escafunchada, digamos assim, esquadrinhada, porque muitas coisas que eu posso falar para você podem ser coisas que não são bíblicas. E eu tenho todo o embasamento bíblico, eu tenho todo o respaldo, mas pode ser que o meu entendimento esteja errado. Por isso que nós temos que olhar para os outros ensinos com muita humildade. Você vive aquilo que você crê, você propaga aquilo que você crê. Se alguém questionar e perguntar o que você crê, você explica, mas não entrar em debates intermináveis. Em sua carta, o apóstolo Paulo escreveu assim, por favor, observe, quando chegar ao céu, posso descobrir que eu estava errado. O comentário que ele fez sobre o livro significa que as suas convicções eram mais fracas do que antes? De jeito nenhum.
Ele simplesmente colocou-se numa posição de humildade e não numa posição de arrogância. Significa que defender suas convicções com humildade e tratar o autor do livro com o mesmo respeito que dispensaria àqueles que pensam da mesma forma que eu é uma forma de demonstração do cristianismo que nós temos dentro do coração. Aquela pessoa ela ainda não foi alcançada, se eu estiver certo, e se Deus assim o conceder a graça, ele também vai entender como eu entendo, ou então vai mudar o meu coração. Eu por muitas vezes mudei o meu posicionamento cristão e teológico, tanto eu como Rosângela, porque nós temos que entender que o nosso cristianismo ele é dinâmico, ele não é estático. O que é isso? Ele está sempre passível de mudança. Há princípios que não são mutáveis, então em qualquer crença que você for, você tem que crer que Jesus Cristo, ele é Deus, que a salvação é apenas pela graça. Mas há muitos fatores que são periféricos à nossa crença, como vestuário, modo de falar, modo de agir. Um fala graça e paz, outro fala paz e graça, outro fala paz do Senhor, outro a paz de Deus. E se a gente começar a se prender com esse tipo de detalhes, a gente não vive o cristianismo verdadeiro. Você vai? Jesus deu vários exemplos de não orgulho, ele não era orgulhoso. Tanto é que nas suas curas, em várias curas e milagres, ele destinava mérito e honra a Deus Pai. Sempre. E não a ele próprio. Exatamente. Correto isso? Perfeitamente. Nós temos a figura de Cristo como 100% Deus e 100% homem. A grande maioria das ações dele dentro do ministério, ele se colocou como homem. Uma ação que ele fala como Deus, quando ele está, por exemplo, na cruz do Calvário, em que aquele homem que está lá, que não é ladrão, ninguém era enforcado ou crucificado, digamos assim, por ser ladrão. Ele era um homem de alta periculosidade diante do Império Romano. O título certo seria usurpador, tá? Não ladrão, mas vamos para o ladrão. Quando o ladrão ele olha para ele e fala: Senhor, me perdoa, e ele fala: eu te perdoo, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E aí ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não falou como homem, ele falou como Deus, entende? Então na posição dele como homem, ele sempre pegava a glória que era colocada nas mãos nele e ele delegava. Quando houve a primeira multiplicação dos pães, a primeira e a segunda, aqueles homens eles ficaram tão espantados com aquilo, porque diferente da nossa cultura, em que nós precisamos ter um carro, nós precisamos ter um celular, nós precisamos ter uma casa própria, tem que ter uma televisão do último tipo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, aqueles homens eles viviam de uma condição muito simples. Tinham uma casa e eles se dedicavam ou ao comércio, muito simples, um comércio muito simples, ou então a condição do agronegócio. Ou eles plantavam, ou eles cuidavam de animais, gado, ovelha, ou o que quer que seja. Então eram muito simples. Então o fundamento, a necessidade básica deles ali era o alimento. E aí Jesus Cristo vem e multiplica. Pega lá 3 pãezinhos, 2 peixinhos e alimenta. A palavra de Deus fala de 5.000 pessoas, mas ali se contava os homens. Então se a gente for pensar em pelo menos vezes 3, que cada um tivesse com a sua esposa e com um filho, que não é verdade, cada um tinha 10 filhos, 8 filhos, e eles não deixavam os filhos em lugar. Então a gente pode estar falando de uma multidão aí acima de 20.000 pessoas. E ali eles ficaram chocados com aquela situação. E o que eles querem fazer? Fazer ele rei. Ou seja, dar glória para Deus, dar glória para Jesus Cristo. Ele fala: não, vou para o monte orar, para eu não cair em tentação. Então todos os passos de Cristo foi exatamente dentro dessa condição de ele saber que foi ele que fez, mas ele dá sempre glória a Deus e sair dessa condição de orgulho. Um dos objetivos desse tema de orgulho é enfatizar o perigo do orgulho doutrinário e nos encorajar a considerar em oração se esse não é o caso de um dos seus pecados aceitáveis. Será que nós, que buscamos o entendimento, que temos a nossa escola bíblica dominical, que nós procuramos sair desse cristianismo aí maluco,
Será que nós, no nosso coração, nós não nos achamos superiores? Quando alguém traz uma questão básica, ou até para os nossos olhos ridícula, será que nós nos colocamos como pessoas humildes, que estamos dispostas a perguntar, a responder com muito amor e temor a razão da nossa fé, ou nós somos arrogantes? Muitas vezes eu me pego nessa condição de arrogância. Porque às vezes você explica uma vez para a pessoa, explica a segunda vez para a pessoa, explica a terceira vez para a pessoa, e aí para você é tão claro que você fica indignado com a pessoa. Como é que essa pessoa não está entendendo? Como é que eu vou ter que falar pela quarta vez com essa pessoa? Se isso for o caso, nós temos que orar pedindo que Deus nos livre desse pecado de arrogância de conhecimento. 1 Coríntios 8:1, abre por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Benícia? 8:1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aí muitas pessoas pegam um versículo como esse e falam, junta com a letra mata e o Espírito vivifica e fala, você não pode estudar a Bíblia. Porque se você estudar a Bíblia, você vai ficar arrogante. Ele não está falando isso. O que ele está falando é, aprenda, conheça, cresça em conhecimento, mas aplique isso com amor. Você tem que olhar para as pessoas. Até ontem estava citando um versículo, não lembro o endereço, que falava assim: quando não exorte, ou melhor, exorte os mais velhos como se você estivesse exortando o seu pai. Exorte as mulheres mais velhas como se você estivesse exortando a sua mãe. Exorte os jovens como se estivesse exortando os seus irmãos. E exorte as mulheres jovens como se você estivesse exortando suas irmãs. Então, o que ele está falando? Trate com amor. Ensine com amor. Haja com respeito. Haja como se a pessoa ela fosse uma pessoa extremamente importante para você. E quando você agir desta maneira, o que vai acontecer você não vai agir grosseiramente. Você vai considerar a pessoa de uma maneira muito diferente. Depois de você identificar, se for o caso, o pecado no seu coração, você tem que orar a Deus, pedindo que Ele te ajude a que você possa identificar essas situações que ocorrem na nossa vida no dia a dia, e assim nós começarmos um processo de transformação. Depois disso, procure identificar com precisão as áreas em que você é inclinado a um orgulho doutrinário, e peça que Deus o capacite a defender as suas convicções, sim, mas com espírito de humildade. Primeira coisa, Deus, som do meu coração. Mostre se realmente eu tenho esse tipo de orgulho no meu coração, do que eu conheço. Segundo, Deus, me capacita a tirar isso do meu coração. Terceiro, que eu possa ensinar tudo o que eu conheço com espírito de humildade. Então aí a gente fecha o contexto esse espírito de arrogância doutrinária. E as pessoas elas vão as pessoas elas vão olhar para você não como arrogante, mas como uma pessoa que está disposta a ajudá-las. Jesus Cristo, ele tinha todo o conhecimento. Em Provérbios ele é chamado de a sabedoria. Jesus Cristo é a personificação da sabedoria. E quando ele falava com as pessoas elas vinham pessoas cultas, como Nicodemos, vinham pessoas incultas, como Zaqueu, por exemplo, pessoas bem financeiramente, como Zaqueu, e outros, todos os tipos de pessoas, eles eram atraídos por Jesus. A gente vê que Jesus Cristo, quando tinha 12 anos, ele se perde, dos pais lá, e aí os pais, Maria e José, quando voltam, depois de 2 dias, achando que eles estão lá na caravana, lá, não acha Jesus. Quando chega lá, Jesus está sentado no meio dos mestres. Por que aqueles mestres
eles se permitiam ouvir um menino de 12 anos, porque Jesus não era orgulhoso. Eles viam que o que Jesus estava ensinando era algo que os edificava, mas que não os afrontava. Um dia desses, pastor, eu estava vendo um programa assim, de conhecimentos gerais, né? Aí a pergunta era... Faustão? Não. A pessoa está vendo um programa do Faustão, eu estou vendo um programa de conhecimentos gerais. Aí Caldeirão do Hulk. Aí era de perguntas de conhecimentos gerais, aí a pergunta era qual a oração, né, das bem-aventuranças, né? Aí as 3 alternativas eram Ave Maria, Credo e Pai Nosso. Aí a moça não sabia, né? E aí ela ia empurrar a pergunta, jogar para o alto, né? E eu fiquei abismada de ela não saber a pergunta, né? Meu irmão, Minísia, tem gente que não sabe mesmo, tem gente que está nesse nível, né? Aí depois eu fiquei, né? Realmente, a gente tem que ser mais condescendente, porque há pessoas que não têm esse conhecimento, às vezes você não sabe, a gente tem que ser mais assim, né? Eu falei, sai do E aí, mais condescendente, né, meu irmão Minísia? Tem pessoas que não têm esse nível, né? Então a gente ser mais, né? Não ficar no alto, né? Entender Deixa eu falar! Calma. Oxi! Entender a situação da pessoa, né? Não ficar assim no alto, assim, né? Isso, pronto. Então quer dizer que o teu irmão identificou em você um orgulho doutrinário. Eu fiquei me abismada. Pois é, não fique só abismado. Ore e peça para Deus te corrigir. Pois é. Terceiro tipo de orgulho, orgulho das realizações. O que é isso? É quando você faz algo que dá certo. E aí algumas vezes as pessoas olham para você e falam assim, nossa, que legal, hein? E você fala, eu realmente me superei dessa vez, né? Me superei dessa vez. Tem uma piadinha que eu já contei para vocês, é conhecida, mas ela encaixa aí. E aí o pastor de uma igreja, ele, depois de um culto fervoroso, ele foi fechar a porta da igreja, estava sozinho, e aí ele viu que tinha uma pessoa sentada na guia lá chorando. E aí ele vai lá, é hora que ele vê o diabo, e o diabo está chorando. E ele fala, diabo, por que você está aqui? E ele fala assim, eu estou aqui chorando. Já sei o que é. A reunião de oração antes do culto foi poderosa e você está aí massacrado porque a oração ela te acabou com você. Que nada, pastor. Essa oração aí deles é toda oração humana, oração que busca só a satisfação dos seus corações, oração de acusação, que nada. Então foi o louvor foi tremendo, as pessoas se quebrantando, chorando, que nada. O ministro de louvor é homossexual, a menina lá do louvor lá, ela tem relação sexual com outro rapaz lá que é casado, que nada, esse louvor é muito fraco. Então eu já sei o que é. Essa semana eu me dediquei horas a fio, eu me debrucei sobre a palavra, e eu orei, e eu trouxe uma palavra de fogo e de poder. Ele falou que nada, essa palavra só é fraquinha, não teve nada, você tirou a palavra do contexto, não tinha nada a ver, você pegou um versículo para justificar o que você estava querendo falar. Então por que você está chorando? E ele falou assim, eu estou chorando porque tudo é culpa minha. Vocês mandam eu embora, me amarram, jogam fora, mandam para o inferno, e na verdade as decisões erradas quem estão tomando são vocês. Tá? Então pegando a primeira parte dessa historinha, ele achava que todos os ministérios dele eram top, eram maravilhosos, ele era, porque eu conheço a palavra, e na verdade não tinha nada a ver com isso. Orgulho das realizações. Eu tenho um bom grupo de oração, eu tenho um bom grupo de louvor, eu tenho uma boa palavra. Então nós nos orgulhamos muitas vezes disso. Segundo a Bíblia, geralmente existe um relacionamento de causa e efeito entre o trabalho eficiente e o sucesso num empreendimento, seja ele acadêmico, esportivo, profissional ou financeiro. Nós queremos ver resultados. Nós queremos que os nossos olhos contemplem. Eu quero pregar a palavra para alguém e eu quero que ela aceite Jesus. E de preferência, que ela vá na minha igreja, para que eu possa falar, olha, eu estou trazendo essa pessoa aqui porque eu orei e ela se converteu, e você, seu coração fala, eu consegui, né? Provérbios 13:4. Lê aí.
Provérbios, capítulo 13, verso 4. Luísa? O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Paulo exortou Timóteo em seu ministério. Procura apresentar-se aprovado diante de Deus. Paulo se esforçou ao máximo no seu trabalho. E aí nós temos a condição de Provérbios que fala daquele que é preguiçoso e não faz nada, e daquele que se esforça e consegue. Mas o se esforçar e conseguir é algo abençoado, mas nem sempre dentro do meio espiritual nós conseguimos contemplar o alcance das nossas palavras, das nossas ações. Quando nós vemos, por exemplo, Isaías, ele foi um profeta que mais falou de Jesus Cristo no Antigo Testamento. As palavras dele estão literalmente falando do Messias, grande parte do livro. 600 anos antes. E ele não viu as profecias dele se cumprindo. Quando a gente vê lá, eu não lembro o nome do cara lá que ficava no templo, e a profetisa lá, acho que era Ana, lá no templo, e eles oravam falando assim: Deus, permita que eu viva até o momento de eu ver o meu Salvador. E aí nisso entra José, Maria e Jesus no colo. E eles vão lá fazer a cerimônia, consagrar. E aí o que acontece? Eles olham e falam assim: agora eu já posso morrer. Nem sempre as realizações daquilo que você faz, elas são visíveis a você. Nem sempre. Mas e quando são? E esse é o problema. E quando são? Será que nós nos orgulhamos? Estava lá dando aula, e aí as pessoas falam assim: pastor, volta mais vezes, vem ajudar. E aí o que acontece é que o coração começa a querer ficar, o pavão começa a querer, abrir as asas, né? A pessoa começa a te exaltar, ela começa a te elogiar, começa a falar que foi bênção, começa a falar que ajudou, e você começa a crescer. Você não pode permitir que isso aconteça. Apesar de Paulo exortar Timóteo, dizendo que ele tem que se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, no entanto, a Bíblia também afirma que o sucesso em qualquer empreendimento, ele está sob o controle de Deus. Então, se eu estive em Caldas Novas e eu pude ser uma bênção para as pessoas, apesar de eu ter me preparado, apesar de eu ter me capacitado, tudo provém de Deus. Nós temos que aprender a dar glória a Deus. E aí nós voltamos no exemplo que Sebastião disse. Jesus Cristo, quando executava os milagres e maravilhas, ele falava: não fala para ninguém. Os leprosos vêm 10, ele cura os 10, apenas um volta. E aí Jesus pergunta para aquele leproso: só você voltou? Vai lá e se apresenta ao sacerdote. Ou seja, não fala de mim. Ele falava para as pessoas: não falem de mim. Não é o tempo da minha glorificação. É o tempo da glorificação de Deus. Haverá o tempo em que o meu nome será um nome sobre todo nome, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não é a hora, não é o momento. A nossa exaltação, ela vai se dar na glória. Tem uma passagem que eu acho que é de Lucas que fala: se você dá uma oferta com a mão direita, que a tua mão esquerda não saiba. Porque se você fizer alarde sobre aquilo que você está fazendo, os homens eles vão te elogiar e você já recebeu o seu prêmio, você já recebeu o seu galardão. Então ele fala: faça em secreto, faça como se estivesse fazendo para Deus, porque o teu Deus que vem em secreto, ele vai te exaltar. O homem é Simeão, pastor. Que tomou Simeão, obrigado. Tem Simeão e Ana, outra, né? É Ana, outra mulher? Simeão e Ana, eu acho. Obrigado. A Bíblia afirma que o sucesso em qualquer empreendimento está sob o controle soberano de Deus. 1 Samuel 2,7, Rosângela. 1 Samuel
capítulo 2, verso 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quem faz isso é Ele. Ele tem autoridade e poder. Sebastião, por gentileza, Salmos 75, versos 6 e 7. Salmo 75. Versos 6 e 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o que julga, a um abate, a outro exalta. E aí o Senhor ele está falando através do salmista que quem faz todas as coisas é o Senhor. E o nosso último texto, Menísia, Ageu, capítulo 1. Agora achar Ageu aí. Oséias, Amós, não. Achei. Olha a exaltação, ó. Viu? Olha a exaltação. Aí eu já achei. Página 621. Luísa e Lula. 621. Ah, não, pastor, essa aqui eu vou para a escola dominical. Ageu o quê? Ageu, capítulo 1, versos 5 e 6. Ixi. Menísia do Liuma. Vamos pôr a posição na Menísia agora. Luísa, por gentileza. Ageu o quê? Ageu, capítulo 1, Lá no versos fim, 5 e Menísia. 6. Pode ler? Pode. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-se. Bebeis, mas não dá para saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel ou saquinho furado, porque tudo provém de Deus. E Ageu está exortando as pessoas. Esse contexto aí é um contexto de reedificação do templo. E as pessoas, quando voltaram para morar naquela região lá, eles esqueceram, deixaram a casa do Senhor para lá e começaram a se preocupar com as suas casas. E aí eles começaram a passar esse tipo de dificuldade. E Ageu está exortando aquele povo: primeiro Deus, porque você acha que você com o seu esforço você faz tudo, você não consegue fazer absolutamente nada. Como o texto de 1 Samuel ensina, o Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Dois alunos estudam a mesma matéria, entregam-se com diligência aos livros e cadernos, mas um vai bem e consegue notas altas, enquanto o outro passa de ano raspando. Por que a diferença? Talvez Deus tenha dado mais capacidade intelectual ao primeiro, e além disso, uma família que desafiava e o estimulava ao crescimento intelectual. Seja qual for a causa, em última instância, a capacitação de realização ou do sucesso não provém da pessoa, provém de Deus. Você coloca dois alunos, estudaram a mesma matéria, se dedicaram com a mesma intensidade, um vai bem e outro vai mal. Quem está no controle de todas as coisas? Deus. Talvez Deus tenha dado uma inteligência maior para um, talvez um esteja numa condição social melhor do que o outro, ou seja, tudo procede de Deus. Tem aquele salmo, não sei se é o 127, que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E não é questão de você não ter que trabalhar para edificar a casa, e sim que, se você trabalhar para edificar a casa e Deus não for com você, você não constrói nada. Tem que sempre haver a bênção de Deus. Sempre tem que haver a bênção de Deus. Se você não tiver a bênção de Deus, é o que nós lemos no texto de Ageu. O dinheiro vai para onde? Para o saquinho. Só que o saco é como um saco furado. Por mais que você trabalhe. Por isso que a exortação de você não trabalhar no dia do Senhor. Domingo é o dia dele. E se você começar a usar o dia do Senhor para tentar aumentar os recursos da tua casa, o que vai acontecer? Entra no saco e vai embora. Não adiantou nada. Você se desgastou, você
cansou, você não descansou, não estava na presença do Senhor, ainda também não leva nada. E se levar, não vai comer, a comida estraga, em uma série de condições. Num tema anterior, examinamos, agora está fácil, vai, Denise, Deuteronômio, capítulo 8, 17 e 18. Sem olhar no índice, hein? Pelo amor de Deus. Capítulo 8, versos 17 e 18. Sabe de cor? Não. Então, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então esse texto de Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18, nós já meditamos no tema anterior que nós estudamos sobre gratidão. A razão para agradecermos o sucesso alcançado é porque foi Deus que nos deu força para ser bem-sucedido. Não existe essa história de pessoa venceu por si mesma ou chegou lá sozinha, apesar que a sociedade assim fala e assim proclama. Entretanto, quem lhe deu o espírito empreendedor e o discernimento empresarial que o levou a ser bem-sucedido, foi Deus. Deus, ele é a causa última das coisas. Deus, ele é aquele que faz com que os clientes venham. Eu tenho observado, por exemplo, lá com a Rô, com os pães, que a gente fazia toda semana um anúncio no Facebook. Eu gostou da minha entonação no Facebook? Só inglês. É a versão britânica, australiana ou alemã? Ou é tupiniquim mesmo? Toda semana a gente fazia uma propaganda no Facebook, entendeu? Parece book. Como é que é a cafeteria lá do book? Lá? Starbucks. É uma coisa book, nossa. E aí eu fico observando, eu vou falar de novo. Se você rir, eu vou dar risada de novo, vou falar. Um dia. A gente fazia a propaganda no Facebook. E aí o que acontece? Nós paramos de fazer. E aí o que Deus está mostrando é que os pedidos continuam entrando. Os clientes novos continuam entrando. Então não era o investimento no Facebook. Facebook. Eu não consegui também, que está acabando o tempo. Eu vou ter que tomar lá o almoço para continuar. A dependência nossa não é do Facebook. A dependência nossa é de Deus. Então, apesar de a gente ter uma ferramenta em que ela pode ser utilizada para a otimização e o crescimento profissional, o crescimento profissional ele não vem desta ferramenta. E aí nós podemos dizer que com o Facebook ou sem o Facebook, continuam entrando pedidos, porque quem controla é o Senhor. Porque, pastor, hoje, de uns anos para cá, essa onda de livros de autoajuda, de coach, de humanismo, é uma onda muito crescente, de receitas, né? De uma lista de segredos para o sucesso, de coach. Gente, quantas pessoas que seguem, né? Negócio de coach profissional, né? Receita profissional, segredos, 10 lições para o seu sucesso profissional, livros de autoajuda. Nossa, é uma onda. Aí eu vou ter que dividir em dois passos, em duas coisas. Primeiro, não há problema nenhum a pessoa ser coach e dar 10 passos para você ser próspero. A pessoa pode estudar o mercado de ações e aí ensinar você como ser bem sucedido. Eu só mudou o nome, em vez de professor, coach. Não há problema. Eu quero me aprimorar nos investimentos financeiros. Uma pessoa estuda e ela se declara coach. Coach é treinador, é só isso. É que se pega uma palavra e parece que ela é meio mística, né? Qual que é o problema? Dentro da igreja. Esse é o único problema. Dentro da igreja.
dentro da igreja as pessoas elas têm que entender que elas são pecadores e carecem da glória de Deus. E não que eu vou ter estratégias para fazer, não, aí está errado. Então se eu tenho um negócio e eu tenho como aprimorar esse negócio com alguém que tem mais capacidade, eu posso sim me sentar e ouvir um homem ou uma mulher falando, um coach, um treinador, sobre estratégias para você crescer. O problema é que dentro da igreja isso não cabe, tá? Quando você, dentro da igreja, aplica isso, você está tirando Deus do centro e você está colocando o homem no centro. Então, reuniões de negócios dos empresários na igreja tal. O que é aquilo? Se a pessoa estiver trazendo estratégias para que a pessoa ela seja bem sucedida dentro do âmbito profissional, tudo bem. Mas se você quiser fazer isso dentro do âmbito espiritual, aí o barco vai para as pedras. E mesmo, só mais uma coisa, e mesmo dentro do âmbito profissional, você tem que entender que essas técnicas elas podem ser válidas ou não, segundo a soberania de Deus. Então vem primeiro o princípio espiritual, depois sempre. O coach para a salvação eterna, só Jesus. Exatamente. Tá? O coach, o treinador para a salvação eterna, apenas, única e exclusivamente, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Sem relógio é horrível, entendeu? Mas já deu o nosso horário. Então nós vamos ter o nosso breve intervalo de 15 minutos e nós retornamos, se Deus assim o permitir, às 10h45. Que Deus te abençoe, te conceda a graça e tire o orgulho do seu coração.